Sabe o caso que eu queria que você comentasse com a gente? Esse caso desse empresário com o Gari é um negócio meio estranho. Muito interessante. É um negócio muito estranho, cara. Começou com uma briga de trânsito, é isso? Não, Não? não. Ah, o caso do Gari. Pensei que você estava falando do caso do Interlagos, o caso do Não, Gari. Vamos no caso do Gari. De Minas Gerais. De Minas Gerais, é. Esse caso é um caso emblemático. Tá chamando a atenção das pessoas. Pra você ter uma noção. No meu canal, na Cena do Crime, eu já fiz 6 vídeos, porque o caso, ele vem piorando. E o curioso, que eu não esperava, piorou pra esposa, que é delegada de polícia. Olha que loucura. Até a mulher tá envolvida. Não. Eu vou te contar aqui algumas coisas que pouca gente sabe, que eu fico entristecido, porque é uma colega de carreira, mas ela tem que responder pelo que ela fez. O que eu vou te contar? Vamos lá. Esse cidadão chamado René Júnior, que é um cara que toma anabolizante, todo inchado. Bombadão. Ele é bombado e narcisista. Aquele cara narcisista. Ele foi para Minas Gerais e ele conheceu a delegada Ana Paula e estava casado com ela há 3, 4 anos. Moravam num belo apartamento, tinha um belo carro, uma vida muito confortável. Ele é empresário do que mesmo? Ele não é empresário. Ele era diretor de uma empresa de alimentos. Mas eu não sei por que ele se fala que é empresário. Porque para você ser empresário, você tem que ter empresa. E ele não tem empresa. Então é mais uma das mentiras, porque eu vou provar daqui a pouco que o René Júnior é um mitômano. Ele é um grande mentiroso. Tudo na vida dele é uma mentira. Tudo. Ele criou um personagem muito importante que não é ele. Daqui a pouco eu vou te contar. Mas ele sai da casa dele às 8h40 da manhã, a mulher foi trabalhar, e ele sai com um carro novo da BYD, um carro elétrico de cor prata, ele sai para trabalhar. E no meio do caminho ele vira uma rua e ele vê um caminhão de lixo. E todo mundo sabe que caminhão de lixo, você tem que ter paciência, você tem que parar o carro, tem que esperar. Os garis estão limpando. Ele, muito nervoso, ele abre o vidro, olha para a motorista, que é uma mulher, e fala para ela, tira essa porcaria daí. Ela fala, calma, eu tô com pressa, eu preciso trabalhar. Ela fala, calma. E ele fala, ó, se você não tirar, eu vou te matar. Faz verbalização de um crime de ameaça. Nessa discussão, alguns garis se aproximam. Ele desce com uma pistola na mão. Quando ele desce com uma pistola, ele faz o movimento de armar aquela arma. Só que ele não tem tanta habilidade, o pente caiu. Ele pega o pente, coloca na arma, e aí ele efetua um disparo, acerta o gari, entra no carro e foge. Ele foge. Sem trocar uma palavra? Nada. Sem ter um xingamento? Nada. Meu, que cara maluco, velho. Ele sai de lá, vai trabalhar, depois do trabalho ele vai para casa, leva os cachorros para passear, e no final da tarde ele vai para onde? Ele vai para uma academia de ginástica de alto luxo no bairro do Estoril, em Belo Horizonte. Mas aí, este gari, que é o Laudemir Fernandes, ele foi socorrido e no hospital deu entrada em óbito. Um sargento da Polícia Militar que atendeu essa ocorrência e ficou realmente abalado com o que ele viu, ele foi conversar com quem? Com os garis que estavam lá. Tá. E perguntou, vocês viram a placa do carro? Só que tem um detalhe curioso, Júnior, eu vou até te perguntar. Essas placas novas, você consegue decorar essas placas novas? Não, é bem mais difícil. Concorda? Mistura número com letra. Antigamente era 2 letras e 4 números. Eu decorava com facilidade. Hoje, ninguém consegue decorar a placa do próprio carro. De ordem, né? E um dos garis que viu, ele falou, olha, seu sargento, eu vi 2 números e vi uma letra. Bom, quando o sargento disse isso, ele passa para um tenente, o tenente passa para a polícia militar e eles começam a fazer uma pesquisa na internet, na rede da polícia. E como o carro lá tem pouco BID, eles chegaram eventualmente no carro do René Júnior, mas não sabia que ele poderia ser ou não o autor. E nessa investigação, eles chegam aonde? Lá no mesmo dia, no final do dia, a morte foi 9 e pouco, eles chegaram por volta de 6 horas na academia, aonde o René estava treinando. Chegou lá, eles perguntaram, o senhor tem um carro? Tenho, está aqui no estacionamento. Nós podemos dar uma olhada no carro? Lógico, pode. Foram até o carro. E batia os números e batia a letra. Só que tem um detalhe que levou esse homem à cadeia. O policial sempre tem que perguntar para quem viu o homicídio, me descreva o autor. Ele falou, é um cara alto, branco, cabelo preto, mas o cara é um monstro de forte. Quando falou isso e viu o René Júnior, eu falei, é ele.
Então, a musculação, ele ser forte, levou a polícia a falar, isso é ele. Mas assim, a polícia pensa assim, porra, o cara matou alguém. O cara tá desesperado, esse cara tá fugitivo, esse cara não tá em casa, mas também não tá trabalhando, muito menos na academia, né? E que tipo de cara enfim, empresário que não é empresário, mas que mata um cara 9 horas da manhã e 6 horas da tarde tá na academia depois de comer na churrascaria? Sim, mas só que tem um detalhe importante. Isso, como eu fui diretor de cadeia, eu entrevistei muitos presos. Entenda uma coisa. Depois que você faz um crime, e nesse caso fez uma grande burrada, o que vem na cabeça dele é o seguinte: eu preciso me safar disso que eu não quero ser preso. E aí vem uma racionalidade. Tanto é que a polícia descobriu que ele ficou monitorando rádios e monitorando grandes sites para ver se aparecia alguma coisa. Ou seja, ele pensou racionalmente, eu preciso levar minha vida normalmente e dar sorte... Não, e dar sorte de ninguém pegar minha placa. Só que pegaram. Ele foi conduzido à delegacia e, conduzido à delegacia, os garis foram até a delegacia. Foi feito o reconhecimento na sala de reconhecimento, todos falaram, é ele. Mas ele negando, não sou eu. Eles confundiram. Tinha um outro carro perto, eu passei realmente lá perto, mas tinha um outro carro. Não sou eu. Nesse momento, ele fala, pelo amor de Deus, eu sou um cara formado em Harvard. Eu sou casado com a delegada Ana Paula. E ela é conhecida lá. Ela comanda a delegacia de atendimento a mulheres agredidas. Puta merda. Ela comanda a delegacia da mulher. E aí os delegados falaram, pera um pouquinho. Você é casada com delegada? Ela falou, vamos para sua casa. Chegou lá, o que acontece? Estava em cima de uma cômoda 2 pistolas. Uma pistola da doutora Ana Paula, que é carga da polícia. E uma segunda pistola, calibre 380, que é dela também, de uso particular. Estavam as pistolas ali. O que o delegado que estava investigando fez? Pega as pistolas, leva para a delegacia e autua o René Júnior em flagrante. Por quê? Porque os garis reconheceram ele como o autor do disparo. Bom, aí eu vou te contar como é que começou a complicar a delegada. Imediatamente, a polícia é muito rigorosa, Júnior, nesse sentido. Ela é levada à corregedoria da polícia. E pergunta o seguinte, você emprestou a arma pro seu marido? Não, pelo amor de Deus. Ele nunca pegou as minhas armas. Não, mas suas armas ficam na sua casa? Ficam, mas ele não pega nas minhas armas. E no primeiro momento você tem que acreditar, porque ela está dizendo. Bom, nesse momento a polícia apreende o celular dela, apreende o celular dele e faz o quê? Um rastreamento que tem tudo lá dentro. E aí complicou a situação da delegada. Primeiro problema, a troca de mensagens que é explícito, que ela permitia ele usar a arma dela. E quando aconteceu isso a semana passada, a corregedoria chama ela e indicia pelo crime do artigo 14 da Lei de Desarmamento, que é entregar ou emprestar arma de fogo para pessoa que não é habitualmente legalizada. E aí ela já é indiciada pelo crime de emprestar a arma para o marido. Ok. Só que a situação dela complicou mais. Primeiro que ela mentiu inicialmente. E depois ficou provado. Bom, aí a polícia verifica que o René apagou quase tudo que ele tinha de mensagens. E aí mandou para um outro setor da polícia fazer o levantamento daquilo que foi apagado. Tem um software Silence, né? Sim. Que faz esse... Tem esse não em São adianta Paulo. você apagar a mensagem não, cara. Não Caiu adianta. na polícia, já era. Não, ele vai dançar. Só se o cara for muito técnico e ele fazia aquele restart no celular. Mas as pessoas em comum não conseguem fazer. E aí o que aconteceu? Nessa nova varredura foi encontrada uma imagem que é chocante. E eu até acho que pedi pro meu pessoal do Na Cena do Crime colocar pro seu amigo a imagem dele nesse caso aí, atirando com uma espingarda no Réveillon agora. A polícia encontrou no celular dele. Essa imagem ele estava atirando aonde? Então, imagina uma casa, parece uma casa num condomínio, bem na noite de Réveillon, uma festa. Ele bem vestido, aparece um cara de barba com uma espingarda. Aparece uma mulher
falando e gravando, que pode ser a delegada. Vai ter que ter um confronto de voz. E aí eles estão na sacada dessa casa grande e o cara explicando para ele como ele se manuseia essa espingarda. Em dado momento, ele aponta pro nada, ele não aponta pro alto, ele aponta pro nada num lugar muito escuro e faz um disparo com a espingarda. E essa mulher gravando. E isso veio, nós tivemos acesso, no meu canal, na Cena do Crime, a gente postou hoje essa imagem. Por quê? Primeiro, e eu até falo nesse vídeo que eu postei agora, eu falo o seguinte, a Polícia Mineira é obrigada a instaurar um novo inquérito para apurar quem é o dono da espingarda, quem que emprestou a arma para o René vai responder por crime, o René vai responder por outro crime, e se a mulher, que é delegada, estava lá e filmou, ela também está complicada. Ih, rapaz. Olha a situação da mulher do cara. Agora, o que não dá para entender na doutora Ana Paula é o seguinte, nós fomos levantar a ficha criminal do René Júnior. Eu imaginava que ele não tinha nenhuma passagem. Eu imaginava. Porque ele é um cara formado em Harvard, eu fui no LinkedIn dele. É verdade isso daí não, também? O LinkedIn vai saber, né? O LinkedIn dele parece um currículo de um cara de uma inteligência fora do comum. Parece que tem mais de 50 anos. Já. 80% falso. Tudo falso. Mas, eu fui levantar os antecedentes criminais. Você não vai acreditar. No ano de 2000, no Rio de Janeiro, ele atropela uma idosa e mata. Crime de trânsito. Homicídio culposo está sendo ainda apurado. Ainda? Homicídio culposo. Em seguida, ele arruma uma mulher para morar em Belford Roxo. E essa mulher, sabe o que ela fez? Em determinado momento do casamento, ela foi na delegacia da mulher e fez um boletim de agressão doméstica. E se separou. O que ele fez? Ele sai do Rio de Janeiro e se muda para São Paulo. E em São Paulo, ele foi para o município de Cotia. E no município de Cotia, ele junta com uma mulher. Júnior, você não vai acreditar. Essa mulher foi na delegacia, fez um BO com ele, dizendo que ela foi agredida e teve um osso fraturado. Nisso ela abandona São Paulo e vai para Minas. Mas a pergunta que não quer calar, a delegada de polícia, mulher dele, sabia ou não desses antecedentes? Será que uma mulher apaixonada, mesmo delegada, ela deveria ter levantado, ou não levantou, ou levantou e ele contou alguma história e ela acreditou? O que você acha, Júnior? Não tem como achar que contou uma história e ela acreditou. Ela é delegada. Você entendeu? É. E ele tem uma ficha... Como... Você concorda? Ele tem uma ficha criminal. O que aconteceu? Esse caso está tão emblemático que uma colega dela, delegada, e uma amiga juíza foram na internet fazer uma defesa da doutora Ana Paula. Tá. Dizendo que ela não sabia que o marido tinha batido em mulher. Mas, me desculpe essa juíza, me desculpe a delegada amiga. É muito difícil não acreditar que a esposa não fez o mínimo de uma consulta em relação ao marido. Outra coisa, ele disse na audiência de custódia que ele era maçom. Eu fui levantar, não é maçom. Ele disse na audiência de custódia que ele era amigo do secretário de Justiça de Minas. O secretário de Minas foi a público e falou, eu não conheço esse cidadão. Ou seja, um cara completamente mitomaníaco. Ele criou um personagem para ele. Ele é um cara muito bem sucedido, é um cara bonito, é um cara esportista. E ela caiu nessa história, mas é óbvio que eu entendo que é muito difícil acreditar que ela não sabia desse passado dele e acreditou em tudo que ele disse e não fez nenhum levantamento. Qual seria uma desculpa? Vamos supor que ele contou pra ela, ó. Ela descobriu, certo? Aí ele contou pra ela uma história. Não. Que história seria suficiente pra, tipo assim, já bati em mulher. E a mulher acha, não, tudo bem, vamos ver até onde dá. O problema é que são 2 vezes. A senhorazinha que ele atropelou. Não, atropelamento pode acontecer com qualquer pessoa. Vamos dizer, atropelamento pode acontecer. Então tá. Com ele aconteceu. É uma desculpa. Né? Tá. É uma desculpa. Eu atropelei, foi sem querer. Essa mulher atravessou no vermelho. Bom, agora, 2 violências contra a mulher, só que tem um detalhe. Ela é especialista, ela tem mestrado nisso. Então ela não é uma delegada que nunca lidou com isso. Ela era uma autoridade em Minas Gerais do tratamento à violência doméstica. Então, a única coisa que pode dizer é que ela virou uma mulher apaixonada.
E a paixão tá aqui, ó. Paixão perigosa. As paixões enebriam as pessoas. Faz com que a pessoa não enxergue ou não queira acreditar. E ele deve ser bom de lábia. Ele é bom de lábia. Bom de lábia. Tanto é que ele foi contratado como diretor numa empresa lá em Minas, uma empresa de grande porte. E a empresa não conferiu o currículo dele. Não estudou em Harvard. Não, ele falou que tem mestrado na U, tudo, ele tem tudo, mas não tem nada. Ele tem tudo, mas não tem nada. Agora, que a justiça fique alerta de Minas, eu tenho insistido isso no meu canal Na Cena do Crime, pelo seguinte, ele contratou bons advogados. E eles não têm como pleitear a absolvição, porque não tem como negar que não foi ele que atirou. Bom, o advogado criou, e eu vou contar aqui para você, em primeira mão, a versão que ele criou, que ele vai defender no tribunal do júri. A versão é a seguinte, que ele virou essa rua, ele viu o caminhão atrapalhando, ele conversou com a motorista dizendo que estava com pressa, mas que os garis vieram correndo em direção ao carro dele. Como o carro dele é novo e ele com medo de que quebrassem o carro dele, ele saiu armado. Entendi. E para impedir que eles viessem na direção, isso ele disse, ele colocou a arma para cima e fez um disparo para cima. Ele fez o disparo, na visão dele, espantou as pessoas e foi embora com o carro. E ele não sabia que tinha acertado um tiro no abdômen. Meu Deus. Ou seja, ele atira para cima e acerta o abdômen do gari de 43 anos. Essa história vai ser defendida no tribunal do júri e o advogado está acreditando que ele conseguirá uma pena de 12 anos. Eu, com a minha experiência, acredito que ele vai pegar de 28 a 35 anos. Se ele pegar uma pena de 12 anos, ele fica pouco na cadeia. Se ele pegar uma pena de 28, 35, ele fica bastante na cadeia, mas somente o Tribunal do Júri de Belo Horizonte vai poder dizer sobre isso. 12 anos na cadeia, isso daí dá, digamos, em regime fechado o quê? 5 anos, 6? Olha, no total, 12 anos, com metade ele vai para a rua. Porque o que acontece, e é um erro que eu entendo da lei penal brasileira. Você tem, porque o cumprimento da pena, Júnior, ele é matemático. Só que tem um detalhe, o preso quando entra, e no caso dele, que não é um cara burro, ele não é um cara burro, ele é mentiroso. Logo ele vai se ligar que ele precisa trabalhar na cadeia para diminuir a pena. Ou seja, 3 dias trabalhados, desconta 1 dia na pena. Se você ler um livro, também desconta a pena. Se você frequentar a igreja, se você fizer um curso, tudo isso vai descontando a pena. Então, a pessoa tinha que cumprir 6. Mas depois, quando chega perto, ele fala, pera um pouquinho, nós precisamos agora fazer a soma de tudo que ele fez para descontar da pena. Então, aí ele desconta mais 6 meses, 8 meses, 10 meses. Você entendeu? Então, se os advogados dele conseguirem isso, vai ser uma grande vitória. Agora, se ele pegar 30 anos, aí a cana é longa e dura. Longa e dura. Meu Deus do céu. Esse caso me chocou muito porque, parece, é o tal do motivo torpe, né? O cara briga nessa briga de trânsito, que não era nenhuma briga de trânsito, que o cara tá simplesmente surtado, ele saca uma arma e mata um cara, e como você falou, o gari de 43 anos. Tem alguma reparação que ele deve, o patrimônio dele, de repente, deve à família do gari? Olha, a sua pergunta é muito inteligente, mas eu vou trazer uma notícia ruim. Um advogado se apresentou para a família para defender o gari. A família, um advogado, Dr. Tiago Lenoir. E o Dr. Tiago imediatamente peticionou ao juiz pedindo o bloqueio de 3 milhões de reais de bens e dinheiro do casal. Porque ele não quer a reparação que só ele paga, ele quer incluir a delegada também. A arma é dela, né? Você entendeu? E aí, o juiz, no despacho, disse que não. Ele falou que ainda é prematuro, porque não tem denúncia pronta. Então, o juiz, neste momento, negou o quê? O bloqueio desses bens. Isso me preocupa porque, se não tem bloqueio e a outra parte, de uma maneira ou de outra, ela está preocupada, ela some com os bens. Ela tira o dinheiro da sua conta, vende carro, vende carro. Aí quando lá na frente mandar bloquear,
Não tem nada, eu não tenho mais nada, eu perdi, eu não tenho mais nada. Então, nesse ponto, ele já obteve uma vitória de não ter bloqueado 3 milhões de reais em bens e dinheiro do casal.